Aí o senhor falou uma questão, é uma questão polêmica, às vezes eu sei que não está nas suas mãos resolver, mas às vezes o senhor tem alguma coisa aí para dizer para a gente em relação a isso. A gente observa que, aí eu não sei se o problema é economia, se é saúde ou se já entra na questão da gestão. A gente observa que tem muita gente reclamando que, por exemplo, tá, beleza, a gente concorda com o isolamento, a gente vai fechar e tal. Mas aí a gente pega, a maioria dos comerciantes, dos empresários estão reclamando, tá, mas por que que o mercado ele pode abrir? A resposta eu já sei, é por conta que tem a questão do básico, né, o alimento e tal. Beleza, mas por que que um mercado grande pode abrir, um banco pode abrir, uma casa lotérica pode abrir, enche ali de pessoa, e a minha loja ali que entra 3, 4 pessoas, eu não estou podendo abrir o meu comércio, sendo que outras pessoas podem abrir ainda comércios maiores. E assim, como que fica isso? Porque na nossa cabeça, a gente... Ônibus, né? Um exemplo aqui mesmo que todo mundo fala é o ônibus, né? Os terminais estão cheios, o ônibus está cheio, né? E como é que fica essa questão? Tá, a gente entende que tem que fazer isolamento, mas e essas pessoas que ainda continuam no mercado, que ainda continuam no banco, que ainda continuam pegando ônibus? Como que fica isso, doutor Fernando? Tiago, bem observado. São essas discrepâncias, essas desigualdades que geram a incredulidade, às vezes, dos órgãos do governo, tal, no controle, no comando, né, na condução das ações dessa pandemia. Realmente, qualquer cidadão, eu, você, qualquer cidadão, percebe que não está correto eu não poder ir fechar toda a rua do meu comércio, lógico, deixar as farmácias, mas fechou o mercadinho, fechou o açougue, né, por exemplo, se bem que com alimento tão liberado. E aí, você via em pleno pico da pandemia, a agência da Caixa Econômica lotada de gente para pegar o auxílio emergencial, sem o mínimo cuidado. Depois, prefeituras foram lá e tentaram acudir, colocou tenda, colocou o pessoal para organizar. Mas é muito incoerente. E isso, infelizmente, gera um sentimento na gente de incredulidade. Fala, poxa, eu não posso, tomando cuidado, eu não posso visitar nem a minha avó, enquanto tem gente pegando ônibus lotado para ir para a Caixa Econômica e ficar lá aglomerado para pegar dinheiro. E isso alimenta mais ainda a guerra entre dinheiro e saúde, sendo que não são inimigos. Pelo contrário, um ajudaria o outro. Isso também vai servir de lição, espero que no futuro, para uma palavrinha chamada critério. Tá? Nós deveríamos trabalhar em cima de critérios gerais. Para isso, a população também tinha que saber responder a isso. Acredito que em breve a gente vai estar... Olha, a partir de hoje, em qualquer comércio, em qualquer lugar, a distância mínima entre as pessoas é de 2 metros, tem que usar máscara, todo lugar tem que estar disponibilizando o álcool gel, a capacidade máxima de pessoas por metro quadrado é tanto, né? Uma pessoa a cada 2 metros quadrados, aí o supermercado pequeno, o mercadinho ia poder deixar entrar 2 pessoas, só a terceira quando alguém saísse. O supermercado grande ia poder deixar 50 pessoas. É proporcional o tamanho. Então, isso é questão de critério. E concordo quando tem esse sentimento de injustiça, de incredulidade, né, que a gente tem. Quando você não pode fazer nada, você tem um comércio que era o seu ganha-pão, pequeno, e não você está proibido de abrir, que em pandemia é assim, né? E aí você assiste a mazela a farra lá na frente dos bancos, e é realmente muito ruim. E lá, o que é pior para a questão biológica, é dali que sai também as grandes contaminações, os grandes focos de contaminações. Né? Então, muito, muito estranho, muito injusto, mas é preciso a gente ter essa vivência para, inclusive, chegar a essas observações que a gente está fazendo. Né? E, no caso, eu estou expondo a minha opinião. Às vezes, quem estiver ouvindo, né, às vezes fala, não concordo. É natural também. Sim, essa questão, infelizmente, é em relação à opinião mesmo, porque a minha opinião é a mesma da sua. Eu não acho justo, né, enquanto
Se fosse para fechar, tinha que fechar tudo, mas já que ele não está fechando algumas coisas, eu acho que tinha que abrir os outros, mas tendo os devidos cuidados. Doutor Fernando, indo para o próximo aqui, eu vou até falar uma frase aqui que eu acho ela muito, para fazer essa pergunta, eu acho ela pertinente nesse momento. É uma frase do Augusto Cury, que diz assim: as pessoas inteligentes aprendem com seus erros, e as pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. E a pergunta é o seguinte: com esse problema que a gente está tendo agora de saúde, eu penso assim, se o Brasil fosse sábio, ele ia aprender com o erro dos outros, né? E já teria preparado, vamos dizer assim, já teria previsto. Mas como não fez isso, aí vem a questão agora de usar a inteligência. A gente está observando que há um problema e pegou a gente de surpresa. Ocorreu todos esses erros que estão acontecendo agora, hospital sem respirador, e o sistema de saúde está sendo totalmente, vamos dizer, saturado, inundado de pessoas, muita gente, não tem como atender todo mundo. Então, a gente vê que tem um erro aí. Com isso agora, você acha que o nosso país vai ser mais inteligente, vai usar a inteligência para que quando essa pandemia passar, fazer alguma coisa para poder melhorar isso? Você acha que vai ter uma melhora? Você acha que esse problema que a gente está tendo agora vai causar uma melhora para os próximos anos? Sim, Tiago. Quando a gente tem a oportunidade de estudar a história do nosso sistema de saúde, o SUS, né, que é o nosso plano de saúde, que inclusive é através da Anvisa, que é o que regulamenta inclusive o funcionamento dos hospitais particulares. Quando a gente estuda a história do SUS, a gente vê que o SUS é inteligente e democrático. Ele surgiu junto com a Constituição brasileira, em 1988, né? E ele tem seus princípios assim pautados na democracia. Por exemplo, no Brasil, determinou-se, junto com o nascimento da Constituição, que a saúde não era uma mercadoria, ela é um direito. Sendo direito, tem que ser promovida pelo governo, pelo Estado. Então, tem países super desenvolvidos que lá, se você quiser saúde, você tem que pagar. Se você não tiver dinheiro, que não acontece, é um produto que você não vai ter acesso. No Brasil, foi diferente. Foi determinado que aqui a saúde é um direito de todos. Então, você pode nascer rico ou pobre. O governo tem que se virar para conseguir te proporcionar saúde e saúde de qualidade, né? E o que acontece? A história do SUS veio nessa evolutiva, aprendendo com as coisas, respeitando a democracia, nesse propósito, eu falo até ousado, né, com dinheiro de financiamento público. O SUS tem que resolver desde uma unha encravada a um transplante de coração. E sim, eu sou suspeito para falar por estudar dentro da Universidade Federal, na área de saúde coletiva, né, o nosso curso, inclusive, ela é colado ao Instituto de Patologia Tropical, né, o IPTESP, e aí você vê o quanto o nosso sistema aprendeu, tem aprendido e tem estado na vanguarda, né, da saúde mundial. O Brasil é respeitadíssimo aqui por fora. Às vezes o SUS é mal executado, às vezes o profissional não atende bem, ou por... não sei, né? Para mim não tem justificativa para uma pessoa não atender bem, no SUS ou no privado, né? Mas o SUS é respeitadíssimo fora daqui. Tem para você ver, teve até uma briga no começo da pandemia entre a questão da saúde e a questão do governo. O ministro de Saúde tinha um discurso, o presidente tinha outro, e aí a política prevalece, tiraram, né, o ministro da Saúde saiu, entrou outro e saiu, e agora estamos praticamente sem ministro da Saúde. Aí você vê que o problema não é propriamente do sistema de saúde. Nós temos, igual a crise hoje, que foi agravada pela pandemia. Nós, brasileiros, você comerciante, trabalhador, desempregado, nós já estávamos no fio da navalha, e aí, para acabar, para piorar, veio a pandemia. Então, nós já vimos de uma crise que eu falava que não era uma crise econômica, era uma crise política. E isso tem chamado muito a nossa atenção. A nossa sorte, na minha opinião, é que o nosso sistema de saúde é robusto, apesar de ser subfinanciado e mal gerido. E quando eu digo mal gerido,
são pelos gestores, tá? Pela parte política da coisa. A gente vê, é natural em todos os países ou em todos os municípios do Brasil, o gestor não tem conhecimento de toda essa estrutura de saúde. O SUS é muito bem organizado estrategicamente, inclusive para vencer esse tipo de ocorrência, que é a pandemia. Mas respondendo então a sua pergunta, estamos preparados, nós temos um sistema que é capaz, mas que está na parte política apanhando bastante para alinhar os pensamentos, parar de bater a cabeça, né? E começar. Mas ainda assim, na minha opinião, a gente está caminhando bem. E quando você fala assim, se o Brasil vai ser sábio para aprender com o erro dos outros, é importante considerar que o Brasil ele é praticamente um continente. Ele é menor que a China, mas cabe um tanto de Japão aqui dentro. E aí o Brasil tem toda uma característica. O Brasil não, eu brinco muito, eu falo assim, como assim o Brasil? O Brasil são milhões de pessoas diferentes, né? Regiões diferentes, e por aí vai. Então, acredito falar assim, como o Brasil em si, como nação, tem muito o que aprender com o erro dos outros e também muito o que ensinar. Mas o que se faz na Europa para combater o coronavírus, o que se faz nos Estados Unidos, por exemplo, o que se faz lá na China, muitas vezes não quer dizer que vai servir aqui para o Brasil, não. Tem país que o isolamento horizontal é fantástico, resolve o problema, ou evita muito problema. Aqui no Brasil, com a dimensão continental que ele tem, não sei, com mais de 5 mil municípios, só em Goiás são 246. O que serve para Goiânia não serviria para Caldazinha, para Nova Roma. Tem cidade com 3 mil habitantes, né, que o espaçamento já é rural, uma casa já é 1 quilômetro da outra, e aí você implantar o mesmo sistema não é capaz de não dar certo. Então, e para isso o SUS respeita toda essa diversidade brasileira. Entendi, doutor. Então, só reformular a pergunta. Então, o problema, então, não é no nosso sistema de saúde. O sistema de saúde, o processo dele é tudo bem definido. O problema ocorre mesmo na questão... Sim. Oi? Teoricamente, sim. Não estou querendo dizer assim que o sistema de saúde é perfeito. Ele é muito bem planejado. E, na minha opinião, às vezes, da muito mal execução executado. é que a gente pede. Entendi. Então, falar quem porque eu não quero também... o que eu estou querendo fazer essa observação é o seguinte, mas do jeito que ele está falando aí, a hora que eu entrasse num postinho, tinha que estar tudo pronto para me receber, me orientar, e não é essa a nossa realidade. Né? Nós também dependemos de profissionais, de como esse profissional foi formado, de qual que é o compromisso dele com a população, com o coletivo, e a gente depende de toda essa matemática para ser bem atendido ou mal atendido. Então, a estrutura do SUS, o desenho, o formato dele é inteligente, mas ele não entrega o serviço que a gente, como população, como cidadão, espera. Mas por conta da peça, como diz, do RH, né, da raça humana. Então vamos mudar a pergunta, então, doutor Fernando. Então, no caso, se o problema não está no sistema, então vamos dizer assim, quem vai ter que mudar, então? Você acha que a política ou a pessoa mesmo, eles vão ter essa percepção de mudança para os próximos anos? Tipo, eu vi que o trabalho... Porque, assim, o político, ele fez o trabalho dele, vamos dizer assim, e aí acontece uma pandemia dessa, e as pessoas reclamam, mas deveria ter comprado mais respirador, deveria ter isso, já deveria ter hospital, e não tem. E aí, o que acontece? Eles vão começar a abrir os olhos para os próximos anos, no caso, no próximo ano agora eu vou ter que melhorar isso, eu vou ter que construir hospital, eu vou ter que comprar mais equipamento, eu vou ter que criar mais leite. Mais ou menos nesse sentido. Só para mudar a pergunta, você acha que vai ter essa percepção da sociedade política atualmente? A pandemia devia servir, Thiago, pelo menos para isso, para que a gente aprendesse com essas tragédias que estão acontecendo. Não sei te dizer se é o que vai acontecer, mas é o que todos nós esperamos, que se aprenda com essas lições, com essas perdas dessas vidas, com essas bateções de cabeça, como eu gosto de dizer,
né, na saúde, na economia, pode ter certeza que temos cérebros no Brasil, pessoas inteligentíssimas que estão observando isso, estão produzindo conhecimento em cima disso, vão disponibilizar isso para a população. Isso tem que ser muito bem entendido e recebido pela classe política. O pessoal do Brasil costuma falar que não gosta de política, mas ela é uma ferramenta, uma dimensão totalmente incorporada a tudo, não se faz nada sem... E não estou falando da política partidária, é a política de distribuição de renda, de como que vai ser, de articulação entre o problema e a solução. Política, na essência da sua palavra. Então, assim, não consigo prever se... Eu acredito que sim, falar assim, não vou falar com o cérebro, não, vou falar com o meu coração. Que sim, que vamos ter aprendido com essa lição. Não digo que impecavelmente, mas acontecendo de novo no futuro, é natural que tenhamos já um kit, né, de solução pronta, uma reação pronta. Cada ocorrência seria única, mas eu sou um cara otimista com relação aos aprendizados que essa pandemia está nos forçando a fazer, né, a apreender, e que tenhamos esse aprendizado no nível individual, social, coletivo, político, econômico. Eu tenho essa fé que o Brasil aprenda, que o povo brasileiro, muito trabalhador, muito inteligente, também tem essa sapiência de aprender com essa ocorrência da pandemia. Ok. Doutor Fernando, você já até respondeu essa pergunta, mas só para a gente poder dar uma frisada. Então, a gente não deve, então, fazer essa comparação entre problema de saúde e problema econômico. Em relação eu devo salvar vidas ou eu devo salvar a economia? Então, essa briga, esse embate, então, na sua opinião, não deve existir. Eu jamais falaria se não deve pensar assim, né? Porque você pensa, o cérebro é uma máquina de pensar, tem que pensar. O que, de fato, eu falo é que a gente analisar da ótica da polarização, quem está errado? É o pessoal que quer defender a saúde para ficar todo mundo em casa, ou o pessoal da economia que está sem pagar as contas, depois vai ficar devendo e aí, enfim, vai entrar em pânico. O que eu falo que não resolve nada é polarizar. É uma discussão assim, igual você falar assim, quem que é o mais importante para fazer um café, a água ou o pó? Não, é a água. Então, beleza, você vai fazer o café, você vai usar só água, que o pó está errado. Não, é o pó. Então, beleza, tenta fazer o café sem a água e não vai dar certo. Então, polarizar nesse momento, criar essa disparidade entre saúde e economia, né, aí a gente até falou da questão da novela, de fabricar novela com as tragédias que estão acontecendo, e até colocamos um pouco de culpa na mídia, né? Lembrando que a mídia é feita por nós espectadores. Né? Eu falava assim, sempre existiu TV Cultura, só que ela nunca teve audiência. Então a culpa não é da emissora tal que mostra mulher pelada, sexo, violência e droga. É porque aquilo dá audiência, porque tem quem gosta de assistir. E tem quem gosta de alimentar essa briga, né? Falar assim, esse povo aí não sabe de nada, esse governo não sabe de nada, eu vou abrir meu comércio. Não, esse povo do comércio é ignorante, quer matar todo mundo com Covid. E isso não vai levar a nada, na minha opinião. Então, o momento é de respirar, de muita união, de mente aberta, de cuidado acima de tudo, e sem essa... É simplista demais, né, querer falar quem está certo, quem está errado, sendo que uma coisa é parceira da outra. O comerciante tem que usar todo o conhecimento da saúde para funcionar sem virar um foco de contaminação. E o pessoal da saúde depende do comércio aberto, vamos falar até das clínicas particulares, para que ele tenha aquele cliente vivo e frequentando ali a saúde. Eu sou do serviço público, eu vivo em função de atender o público, e se eu não tiver isso, se eu não tiver esse cliente, não existe o porquê do meu trabalho. Então, eu preciso também que a sociedade esteja bem, saudável e viva,
para que eu possa exercer o meu trabalho. E é por isso que eu não gosto, né? Vou falar assim bem simples, eu não valorizo essa polarização, não acho que ela seria saudável, não. Entendi. Então, realmente porque toda vez que alguém fala nesse assunto, né, que fala a vida ou a economia, né? Então, Os dois. às vezes, né, os dois, né? Porque assim não tem como você falar assim, não, eu vou escolher a economia porque eu tenho que trabalhar, mas ao mesmo tempo não tem como você falar, poxa, mas e se for comigo, se for com meu parente, se o meu parente morrer, porque eu vi muito isso, doutor Fernando. Algumas pessoas, elas caminhavam nesse sentido, né? Não, tem que abrir, porque tem que abrir. Só que aí, quando aconteceu de ter um caso na família e a pessoa vinha a óbito, a pessoa já mudou o pensamento, a opinião. Né? Então, eu vejo que realmente a gente não pode entrar nesse ponto de discussão. Os dois são importantes e a gente também não pode simplesmente falar assim, não, eu vou ficar do lado da economia e as outras pessoas falam, mas você não valoriza a vida. Então, acaba que não tem um certo, não tem como você dizer, eu estou certo. Não, porque os dois é importante, mas de outro lado, a gente aí coloca a questão da vida e aí fica mais importante ainda, né? Porque se a gente for colocar assim, a vida é mais importante que o dinheiro. Mas se você fala isso também, às vezes a pessoa fala, mas não tem nada a ver. Então a gente vê que todo mundo tem uma opinião, mas não dá para saber qual que realmente a correta. A única coisa que a gente tem que fazer, realmente, igual o senhor falou, que é a questão do equilíbrio e não polarizar isso, não fazer uma novela com tudo isso, porque realmente é igual o senhor falou. A mídia, ela nos alimenta, né? Aparece pessoas falando que a opinião dela é que deve fechar, que a economia que tem razão e a saúde não tem problema, e já outras pessoas estão do lado da saúde. Então, a mídia vai passando isso para a gente e a gente vai criando, vamos dizer assim, a gente escolhe quem que é o mocinho e quem que é o vilão. Né? E aí acaba que a gente vira vítima da mídia, vira vítima do sistema. Então, a gente também tem que ter a mente aberta para poder criticar quando isso está afetando a nossa vida ou não. Então, para poder finalizar, doutor Fernando, eu vou te pedir para poder deixar uma dica de saúde e depois eu também vou deixar uma dica relacionada a finanças aí, até para a gente poder ajudar essas pessoas que vai estar assistindo a gente. Legal. Só para complementar isso aí que você falou que eu achei muito legal, é a questão da água e do café. Quem que está certo? Um ou o outro, né? Quando você vai ter o café? Quando você juntar os dois. Nem a água está certa, nem o pó está certo. Juntando os dois, a gente vai ter o café. Ainda tem o açúcar, hein? Então, ou abre tudo, começa ou fecha tudo? Nenhum, nem outro. Nem abrir tudo é a solução e nem fechar tudo é a solução. Nem o pó está certo, nem a água está certa. Aí, cidades igual a Aparecida, que fez rodízios, né? Rodízio de regiões, separou a cidade em tantas regiões e determinou que, aí sim, ele foi aliviando os comerciantes, freando, achatando a curva, dando prazo para o sistema de saúde se adaptar. Então, assim, tem saída, tem solução, sim. E a dica que eu quero dar para finalizar, então, Tiago, primeira coisa, assim, no meio dessa pandemia, com tudo que está acontecendo, pensem numa palavrinha que ela é, às vezes, assim, assustadora ou às vezes, não é muito usual da gente ouvir. Vamos cuidar com muito carinho da nossa saúde mental. A gente está ouvindo muita coisa, muita má notícia, muito fake news. Sabe, tem gente que está desculpa, tem gente que está adoecendo, preocupado dentro de casa, amedrontado, sabe, com tudo que está acontecendo, com mortes de pessoas conhecidas. Então vira o foco para a nossa própria saúde mental, com tudo isso que está acontecendo, tentar trabalhar isso aí. Como? Primeiro, deixando de ficar focado em notícias negativas, a gente se apega até no WhatsApp, não é só na televisão, não.
olhar esse comportamento nosso, fazer aquela autoavaliação. Peraí, o que me atrai mais, as boas notícias ou as negativas? Sem também ficar no mundo da lua, no romantismo. Então, é sempre o equilíbrio. Então, procurar, eu mesmo não assisto mais, independente de emissora, eu não assisto mais jornais. Eu não, como diz um amigo meu, eu não preciso assistir para saber o que está acontecendo. E, às vezes, sabendo o que está acontecendo, não vai mudar nada na minha vida. Então, você fica ali contabilizando mortos, né? E deixando de estudar informações importantes. Assim, ó, o que eu devo fazer para me prevenir? Primeira coisa, manter minhas mãos limpas. Perder a mania que nós brasileiros, principalmente os goianos, têm de ver tudo com a mão. Deixa eu ver, nessa pandemia está condenada. Eu trabalho num posto de saúde público municipal. Eu tenho o hábito de encostar na parede, de pegar no balcão, e aí eu comecei a me vigiar. E não os outros só. Que o fulano não encostou no balcão. E aí você está falando isso encostado na parede. Então, esse momento, Thiago, ele é também importante para quem está ouvindo aí. Vamos aproveitar essa limonada, esse limão aí, vamos fazer uma limonada, vamos reavaliar os nossos conceitos, o nosso comportamento, sabe? Isso nos força a fazer uma reflexão não necessariamente depressiva da situação. Tá? Tem essa tragédia que tem acontecido, tem nos forçado a valorizar as coisas simples da vida. O isolamento nos mostra que somos seres sociais, que nós dependemos do outro para ser feliz, para interagir, para comprar, para vender, para sorrir, e tem sido amargo esse remédio. E, no entanto, a gente pode sair disso com muitas lições, mas a dica final que eu quero dar, porque senão eu falo muito, é o cuidado com as mãos. Essa mania do povo pegando nas máscaras de qualquer jeito, passando a mão no olho, né, coçando o nariz, pondo a mão na boca. Isso são hábitos que depois dessa pandemia nós temos que abandonar. Tá? Então, cuide da sua saúde mental além da saúde física. Certo, ótima dica, doutor Fernando. E a dica que eu quero dar também praticamente puxa um pouco aí do lado da dica do doutor Fernando falou, porque em relação a essa questão da saúde mental. Porque às vezes a pessoa ela tá com a gente não combinou, hein? Não combinou, né? Porque assim, entrando no lado das finanças, né? Quando a pessoa ela tá preocupada demais, a saúde mental dela vai ser afetada. Aí vai vir uma depressão, aí a questão da ansiedade. Então, o que eu sempre falo para os meus clientes, para as pessoas que eu dou consultoria, na questão de finanças? Para você ficar tranquilo, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um plano financeiro. Então, Thiago, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer um plano? Não, um plano financeiro, você não precisa ter dinheiro para fazer. Você só precisa ter um papel, um caderno, e aí você vai colocar tudo que você está ganhando hoje, tudo que está entrando, o que está saindo. Você tem que ter um plano financeiro pelo menos 3 meses. Lá no site da Inovez, www.inovez.com, lá você consegue baixar lá um diagnóstico de graça para você poder fazer esse plano financeiro seu. Porque se a gente não tem um plano, se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, logicamente que a gente realmente não sabe, mas pelo menos a gente tem que projetar. Se a gente não projeta, a nossa cabeça fica vagando. Aí entra a questão que o doutor Fernando falou. Tudo que vem afeta a gente emocionalmente. Então, se a gente tem um plano de 1 mês, de 2, de 3 meses, a gente consegue ter, vamos dizer assim, para falar de uma forma mais simples, um mapa para a gente poder seguir. E aí, quando as coisas ruins vir, você tem um mapa, você olha para o mapa e fala, não, eu sei que eu estou assim, a minha situação atual é essa, né? Mas eu vou chegar nessa situação. Então, por isso que é muito importante a gente ter um plano. Eu até uma dica que eu acho muito importante é o seguinte, se você, foi até a frase que eu falei, a questão de aprender com seus erros. Se você chegou nessa pandemia e você chegou, vamos dizer assim, ruim financeiramente falando, né, foi porque você errou lá atrás, né? Então, agora, a partir desse momento, essa pandemia vai nos ensinar para que nos próximos meses, até quando a pandemia passar, a gente já esteja mais preparado. A gente faz uma reserva de emergência. Então, assim, você tem que olhar para essa pandemia como um aprendizado.
como um aprendizado. Se você passar a olhar para essa pandemia com esse olhar, não, eu estou passando por um aprendizado, você pode ter certeza que as coisas ruins vão vir e você vai conseguir contornar elas tranquilamente. Porque eu conheço pessoas que não estão passando por essa crise, eu conheço pessoas que estão passando pela crise e, às vezes, com um detalhe, você muda totalmente a questão da sua mentalidade. Tá? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Faça um planejamento. Mesmo que você não tenha nada hoje, pegue um papel e uma caneta e projeta a sua vida. Eu vou fazer um curso gratuito, eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar, vou mandar meu currículo para alguma empresa. A questão que você não pode é ficar parado. Porque se você ficar parado, aí realmente tudo que vir na sua direção, na sua mente, vai entrar e vai ficar lá dentro. Então, essa é a dica aí que eu deixo para vocês, para poder tomar aí, junto com a dica de saúde do Dr. Fernando. Dr. Fernando, então é isso. Eu agradeço muito pela sua participação. A gente sabe que o tempo de uma pessoa com esse currículo aqui que eu falei no início é muito caro e eu agradeço muito por o senhor ter disponibilizado esse tempo para a gente. Tá? Muito obrigado mesmo. Tiago, eu que agradeço, quero te parabenizar e parabenizar a todos que tiveram interesse de acompanhar, né, essa sua iniciativa e dizer que eu fico muito feliz de ter sido convidado, porque com tudo isso que está acontecendo, essa atitude sua salva vidas no sentido de que eu tenho brincado, que não é brincadeira, é sério, que diante de tanta dificuldade, de tanta novidade, o melhor remédio que a gente pode ter chama-se informação. E é isso que você está proporcionando a quem está acompanhando isso aí. Então, parabéns para você, parabéns para todos que tiveram a iniciativa de acompanhar, o interesse de acompanhar a gente. Eu fico muito agradecido pela oportunidade. Muito obrigado. Valeu, doutor Fernando. Até mais e... Até a próxima. Até a próxima.